Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 18 do mês de fevereiro do ano 2021. E pelo calendário judaico, hoje nós estamos no dia 6 de Adar do ano 5781. E hoje é o quinto dia do Shabat, o quinto dia da semana. Então estamos aí nos preparando para chegarmos no dia sagrado de Shabat, ok? E hoje nós estamos a 153 dias do ano 5781 e a gota de sabedoria do nosso Rebbe para a tarde de hoje, então, portanto, é de número 153, através do livro Trazendo o Céu para a Terra, volume 1, ok? São 365 reflexões para o nosso dia a dia. Fábio Fernando, shalom, shalom, Fábio. De onde você está se conectando conosco, sua cidade, seu estado? Dá um oi para nós aí da sua cidade, ok, Fábio? Que o Eterno abençoe a ti e família. E o nosso rabino Tzvi Freeman, ele fez a compilação desses ensinamentos, pensamentos, gotas de sabedoria, respostas que o Rebbe, né, deu a várias pessoas segundo o que lhe foi perguntado. Então a nossa gota de sabedoria de hoje, ela diz assim: o retorno só leva um momento. No momento, a pessoa se encontra a uma distância extrema de seu Deus e de seu verdadeiro eu. No momento seguinte, ela está em união completa. O poder de retornar está além do tempo. Essas gotas de sabedoria que nós estamos vendo aqui, e vamos aí, hoje, nós estaremos encerrando vários ensinamentos do nosso Rebbe, e o tema aqui, nesses dias, é exatamente voltando para casa. E esse voltando para casa, não resta dúvidas que é a nossa origem, a origem da nossa alma, que é o jardim das almas, o mundo espiritual em que Deus criou realmente as almas, e depois que ele determinou que alma tal aqui viesse e ocupasse esse corpo físico que nós temos. E a nossa alma, ela está ligada à sua origem, ela está ligada às suas raízes, que é o jardim das almas. Então, lá no cerne da nossa alma, no mais íntimo da nossa alma, sempre há este anseio dela de subir, de retornar para casa. E dentro dessa visão, o Rebbe diz aqui, nessa nossa última gota de sabedoria, com o título Voltando para Casa, que o retorno só leva um momento. É rápido. No momento, a pessoa se encontra a uma distância extrema de seu Deus e de seu verdadeiro eu. O seu verdadeiro eu é a essência da sua alma. E no momento seguinte, ela já está em união completa com Deus. Não resta dúvidas que aqui, nesse sentido, o Rebbe está falando exatamente do nosso passamento, né? Da nossa vida que se finda nesse tempo presente, que chamamos de hoje, e no momento nós já vamos e estamos completamente em união com Deus, de volta a casa, de volta para casa, a nossa origem, a origem da nossa alma. O poder de retornar está além do tempo. Ou seja, o nosso retorno para casa é algo real. Nós não temos exatamente como escaparmos disso. Tem um ditado popular, pelo menos a gente sabe que é um ditado popular aqui no Brasil, não sei em outros países, mas tem um ditado popular aqui no Brasil que sempre fala, né, que a respeito do nosso retorno,
do nosso passamento, né? É algo que acontece muito rápido e as pessoas falam, né? Para morrer basta estar vivo, por exemplo. É um dos ditados aí. Então, o poder de retornar está além do tempo. Realmente, o retornar para casa é esse passamento. Por isso que o salmista, ele fala num dos seus salmos, dizendo que preciosa é à vista do Eterno o passamento dos seus justos. Então, há um outro ditado que geralmente nós temos aqui no nosso país, é aquele que diz, né, que a única realidade que nós temos é a morte. Outros dizem, um outro ditado também, que diante da morte Deus colocou todos sobre o mesmo patamar, seja rico, pobre, seja qual for a sua cor, negra, branca, amarela, vermelha, né? Seja qual for a sua posição social, cultural, seja qual for a sua altura, e por aí afora vai. Né? Então, esse ditado popular também diz isto, né? Que todos se tornam iguais diante da morte. Por isso que está escrito, né, que tu és pó e ao pó tornarás. Mas a alma retorna para Deus, certo? Dentro desse sentido, na conclusão, então, destas gotas de sabedoria sobre retornar ou voltando para casa, o Rebbe ainda continua dizendo: ele tudo fez para que não pudéssemos encontrar o caminho de casa. Então nós voamos para longe para saciar nossa sede com águas alheias. Agora retornamos com paixão, segurando com força as centelhas divinas que descobrimos nesta viagem. Somos seus pombos correios de volta a casa. Primeiramente, nós observamos aqui o Rebbe dizendo, ele, o Eterno, ele tudo fez para que não pudéssemos encontrar o caminho de casa. Aí você pergunta, mas como pode Deus, ele, porventura, fez a gente esquecer realmente a nossa origem? Segundo os nossos sábios, eles dizem que durante a gestação, o Eterno, ele, através de um anjo, ele ensina o feto sobre tudo aquilo concernente à Torá, o que é possível aprendermos no tempo presente. Quando nós nascemos, o impacto do nascimento neste mundo inferior, o choque do nosso nascimento neste mundo inferior é tão forte que no momento do nascimento, o bebê ele esquece completamente sobre a Torá e o caminho de casa. Por isso que o Rebbe diz que ele tudo fez para que não pudéssemos encontrar o caminho de casa. É nesse momento do nascimento, esse impacto faz com que esquecemos, né, no nascimento sobre tudo aquilo que é a Torá e a nossa própria origem, o jardim das almas. Então, nós voamos para longe, ou seja, nós caminhamos por tantos caminhos, andamos para vários lados, até que nós vamos percebendo que nós estamos aí, quando diz, né, para saciar nossa sede com águas alheias. Ou seja, tudo aquilo que não se refere à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, são chamados de águas alheias. Então, durante a nossa trajetória, o nosso caminhar, nós, para matarmos a nossa sede, nós bebemos águas alheias, aquilo que não é da nossa origem. Mas aí chega um ponto em que nós começamos um retorno. Agora nós retornamos. E quando nós encontramos esse caminho do retorno, começam
a nossa mente começa a ter um rememorar, a lembrar-se de algumas coisas. Parece que eu já ouvi isso, parece que eu já vi isso, parece que eu já estive neste lugar. Então, são os momentos que, quando nós começamos a nossa jornada ao monoteísmo, a retornarmos para casa, então começa realmente a desnuviar muitas coisas da nossa frente. Coisas que nós não pensávamos e agora pensamos. A forma de olhar que antes não olhávamos, agora olhamos de uma forma melhor. O nosso falar, o nosso palavreado, ele começa a se modificar. E então, com paixão e segurando com força as centelhas divinas que nós descobrimos nessa trajetória, nós nos colocamos em retorno, voltando para casa. E nós sabemos que isto é real. E dessa forma, então, nós somos como pombos correios para Deus. Ou seja, Ele nos enviou para cumprirmos uma missão. Quando concluímos a nossa missão, nós retornamos para casa. É o caso do pombo correio. Ele é enviado com uma mensagem para levar a um destino, a um objetivo, a um endereço. E quando ele cumpre, ele volta para casa. Ele volta à sua origem. Essa alegoria que o Rebbe usa, o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele usa numa linguagem simples para que todos nós possamos compreender. Você não vai ficar aqui para semente, porque está ordenado. Tu és pó e ao pó tornarás. Todos terão que experimentar uma hora realmente o voltar ao pó, a morte. Por isso que preparar-se para voltar para casa é algo essencial para a nossa vida. Como dizem os nossos sábios, é melhor você sofrer aqui do que sofrer lá, antes de tomar posse da vida eterna. Então, que a nossa purificação, o nosso aperfeiçoamento seja aqui e agora, nesse tempo presente, enquanto nós estamos nos preparando para esse retorno. Porque eu não sei, você não sabe, nós não sabemos quando chega o ponto final da nossa missão. E quando chega o ponto final da nossa missão, vamos voltar para casa. De que forma você quer retornar? Então, preparar-se para isso é essencial. Por quê? Uma das coisas que nós precisamos realmente estar nos preparando para esta realidade é a morte. Ela é algo que põe medo no mais dos valentes. No mais dos valentes. Com exceção dos tzadikim, os justos. Quem são justos? São aqueles que têm o completo domínio da alma animal. Os tzadikim, os justos, são aqueles que têm o completo domínio sobre a alma animal. E, portanto, eles não se preocupam mais com a alma animal, porque a alma animal está totalmente subjugada à vontade do tzadikim, dos justos. E a partir disso, então, os justos, os tzadikim, a morte para eles não tem efeito nenhum negativo, de medo, pavor e qualquer coisa semelhante. Então, com exceção dos tzadikim, todo e qualquer um que diz que não tem medo da morte, tenha certeza, é falácia. Porque a morte é um inimigo e mete medo no mais dos valentes, com exceção
dos tzadikim. Então, nesse sentido, é sim importante para cada um de nós nos prepararmos realmente para voltar para casa. O envolvimento com o estudo da Torá, né? Para nós, Benei Noor, né? Os nossos 5 alicerces: Teshuvá, arrependimento e retorno a Deus; Tefilá, prece e conexão com Deus; Tzedaká, que são atos de caridade, atos de bondade, atos de justiça; estudo de Torá e as 5 leis universais. Isso é um todo na qual nós precisamos estar revestidos do nosso dia a dia, para que nós possamos estarmos bem próximos da categoria dos tzadikim, dos justos, que já tem o completo domínio sobre a alma animal. Dessa forma, então, para que a morte não põe medo em nós. Então, por isso, é importante nós estarmos nos preparando para voltarmos para a casa. Por quê? Porque nós temos aqui uma missão a cumprir. Como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, sobre o pombo-correio. Ele cumpre sua missão, retorna para casa. Cada um de nós temos o nosso tempo, temos a nossa missão, e cada um tem um ponto final no espaço de tempo diferentes um do outro. E, portanto, dentro desta realidade, simplesmente o que acontece? Nós estamos retornando para casa, né? Então, que nós possamos aí estarmos cada vez mais nos solidificando na nossa emuná, confiança absoluta em Hashem. Ok? Então, esta foi a nossa gota de sabedoria. Vamos para a nossa quinta aliá. A nossa quinta aliá, ela está no capítulo 26 de Êxodo, versículo 31 até o versículo 37, com os comentários de Rashi. E nós estamos aqui falando sobre exatamente a questão sobre a construção do Beit Hamikdash, do Mishkan, o tabernáculo no deserto. Então, capítulo 26, verso 31, diz assim: Deus então deu instruções a Moisés para a divisão do interior do tabernáculo em 2 recintos. Tu vais mandar o artesão fazer uma cortina divisória, tecida com o mesmo material da cobertura inferior do tabernáculo. Fios compostos de 6 filamentos, cada um de lã azul celeste, púrpura e escarlate e linho torcido. Ele a fará exatamente como aquela cobertura com desenho tecido de querubins, que terão aparência de águias de um lado e de leões de outro lado. A cortina terá 10 cúbitos de altura, 10 cúbitos de largura e uma largura de mão de espessura. Tu vais mandá-los pendurá-la sobre 4 colunas de acácia, cada uma das quais terá 10 cúbitos de largura. Essas colunas serão revestidas de ouro e guarnecidas com ganchos de ouro. Manda os artesãos entalhar a parte mais baixa de cada coluna, de maneira a deixar uma respiga de 1 cúbito de comprimento, meio cúbito de largura e 1/4 de cúbito de profundidade, exatamente igual a respigas das pranchas do tabernáculo. Por meio dessas respigas, as 4 colunas serão assentadas em 4 bases de prata, cada uma das quais terá a mesma forma e dimensões das bases, que ficarão embaixo das pranchas do tabernáculo. Pendurarão a cortina em uma vara horizontal apoiada sobre os ganchos que se projetam das 4 colunas. Tu vais mandá-los posicionar a cortina 1 cúbito a oeste,
do ponto diretamente embaixo dos colchetes, que unem os dois conjuntos de tapeçarias inferiores, isto é, 10 cúbitos da parede oriental. Ali, ao lado de dentro da cortina, levarás a arca do testemunho. A cortina assim separará para vós o recinto externo do tabernáculo, conhecido como santuário do seu recinto interno, o Santo dos Santos. Tu vais, então, mandá-los colocar o tampo sobre a arca do testemunho, no Santo dos Santos. E a arca e o seu tampo serão as únicas peças no Santo dos Santos. Tu vais mandá-los colocar a mesa do lado de fora da cortina e o candelabro em frente à mesa, no lado sul do tabernáculo. A 2,5 cúbitos da parede do sul, com as lâmpadas alinhadas perpendicularmente à cortina. Vais mandá-los colocar a mesa no lado norte, os 2,5 cúbitos na parede do norte. Haverá ainda uma terceira peça no recinto externo, o altar interno, no qual será queimado o incenso. Mas as orientações para sua construção serão dadas mais tarde. Versos 36 e 37 nos fala sobre o cortinado. Então, capítulo 26, versos 36 e 37 diz assim, com os comentários de Rashi: Tu vais mandá-los fazer um cortinado para a entrada da tenda, isto é, do tabernáculo, do mesmo material da cortina, fios compostos de 6 filamentos, cada um de lã azul celeste, púrpura e escarlate, e linho torcido. Manda-os bordar, não tecer. Nele figuras de águia e leões, aparecendo as mesmas figuras de ambos os lados do pano. O cortinado, como a cortina, terá 10 cúbitos de altura e 10 cúbitos de largura. Tu vais mandar os artesãos fazer 5 colunas de acácia para o cortinado. O cortinado será pendurado em uma vara horizontal, apoiada sobre ganchos que se projetam das colunas. Essas colunas terão 10 cúbitos de altura, 1 cúbito de largura e 1 cúbito de espessura. Tu vais mandá-los revestir essas colunas e os seus capitéis de ouro e afixar em volta deles faixas decorativas revestidas de ouro. Guarnece as colunas com seus ganchos, que também serão de ouro. Manda os artesãos entalhar a parte inferior de cada coluna, de maneira a deixar uma respiga de 1 cúbito de comprimento. Tu vais mandar os artesãos fundir 5 bases de cobre para elas, de 1 cúbito de altura, 1 cúbito de largura e 1 cúbito de espessura. Aqui nós encerramos então a nossa quinta aliá, ok? Vamos então agora para alguns comentários dos nossos sábios que nos falam sobre o Mishkan, né? Então, uma pergunta intrigante com a qual se debatem os teólogos e filósofos é: por que Deus teria se dado ao trabalho de criar o universo? Como um ser perfeito e, por definição, né, completo, sem nada lhe faltar ou nada precisar, o que teria levado à decisão de criar mundos físicos e espiritual? E todos os seres que os habitam? Segundo Midrash, ele responde enigmaticamente, tem hora que enrosca a coisa, né? Que Deus criou o mundo porque ele desejava ter uma morada nos mundos inferiores. Segundo Rabi Sheneuer Zalman de Eliade, fundador da dinastia Chabad Lubavitch e autor de obras cabalistas seminais, explica em seu Likutei Amarim que é disso que se trata o homem. É este o propósito de sua criação e da criação de todos os mundos, o superior
e o inferior, para que fosse feito para Deus uma morada nos mundos inferiores. A primeira dessas moradas a ser erguida, que serve como protótipo para o empenho de construir uma morada para Deus no mundo físico, foi exatamente o Mexicã, o tabernáculo no deserto. Esta foi a primeira morada. O santuário, portanto, era um santuário portátil e foi construído pelos filhos de Israel no deserto de Sinai. Após o recebimento da Torá no Monte Sinai, então eles construíram o Mexicã no deserto. 15 substâncias físicas, entre as quais ouro, prata, cobre, madeira, lã, linho, peles de animais, óleo, especiarias e pedras preciosas, representando uma amostra dos recursos minerais, vegetais e animais do nosso universo físico, bem como dos recursos humanos investidos em sua manufatura, ou seja, o trabalho humano, foram usados para erguer o Mexicã. Esse edifício, construído por seres humanos e dedicado ao serviço de Deus, foi o local físico onde Deus escolheu para se comungar com o homem, através da sua Shekhinah, fazer-se presente entre os seres humanos e o mundo inferior, esse mundo físico. Sua descrição na Torá, sobre o Mexicã, ela é longa e minuciosa. Segundo o livro de Shemot e Êxodo, nada mais, nada menos do que 13 capítulos nós temos aqui que falam sobre os detalhes da construção do tabernáculo. Então, no livro de Shemot nós temos 13 capítulos que falam da descrição do Mexicã, uma longa e minuciosa explicação detalhada, certo? É intrigante, nós vermos aí sobre a construção do tabernáculo, desde as suas dimensões de cada pilar, as cores que compõem cada tapeçaria. É intrigante que a descrição do Mexicã na Torá seja tão longa e elaborada, pois quem estuda o Talmud sabe que os 5 livros de Moshe são extraordinariamente sucintos. Cada uma de suas letras, tendo sido escritas por Deus e transmitida a Moshe, tem significado. É importante nós observarmos aqui o que os nossos sábios dizem, quando eles nos falam sobre a questão dos detalhes do Mexicã, e eles usam a expressão das escritas, mas eles chamam a atenção sobre suas letras. E eles dizem, cada letra tem o seu significado. Portanto, a construção do Mexicã, cada letra tem um significado. E nós vimos na liá de ontem que o próprio tabernáculo no deserto Mexicã, ele tem uma ligação direta com o ser humano. E nós já vimos também, principalmente ontem na nossa liá, que 31,4 bilhões de letras compõem o nosso bioma humano. Os cientistas viram isso daí. São 31,4 bilhões de letras. Ou seja, você foi formado de letras. Por quê? Deus disse. E quando ele disse, ele falou palavras. Cada palavra que ele disse é composta por letras. E cada letra tem um significado. É isto que os sábios aqui estão nos chamando a atenção, ok? Ou seja, nada, absolutamente nada, ela passa desapercebida pelo Eterno. Como demonstrado no Talmud, a Torá transmite muitas leis complexas por meio de um único versículo, ou mesmo uma única palavra ou uma única letra. A Torá transmite muitas leis complexas mesmo numa letra. Por que então dedica 13 de seus capítulos a detalhes sobre o tabernáculo
e se apenas dedica um único capítulo a seu relato da criação do universo e apenas 3 capítulos sobre a revelação divina no Sinai? A resposta é que o próprio propósito da criação do universo foi incorporado pelo mexicano. Assim sendo, cada detalhe do tabernáculo no deserto é importante. Por exemplo, é necessário definir, como faz o Talmud, as 39 formas de trabalho criativo, desde arar até tecer ou escrever, envolvidas na construção do Mishkan, pois aqui se situa o protótipo para o trabalho de nossa vida, de tornar nosso mundo e a nossa própria existência uma morada para Deus. É interessante nós observarmos isso sobre a questão dos 39 formas de trabalho que foi utilizada na construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, que vem desde arar até tecer ou até escrever. Tudo, essas 39 ações de trabalho, está ligada diretamente ao nosso mundo e está diretamente ligada à nossa vida e, mais essencialmente, está ligado à nossa própria existência como morada de Deus. Nós mesmos também como morada de Deus. E outra coisa importante que nós observamos aqui nessa questão das 39 formas de trabalho criativo, por isso que em Shabat, para os judeus, é parar completamente, é cessar completamente todas as atividades. E por isso que existe para os judeus explicitamente 39 proibições, o que não fazer no Shabat, desde arar até tecer e escrever. Um simples exemplo, no Shabat, o judeu ele não porta nem lápis, nem caneta, nada que escreva em si mesmo, no seu bolso nada. Fica para lá. Simplesmente isso. Então, dentro dessas 39 atividades trabalhistas, né, é baseado o guardar o Shabat. Por isso que os judeus, a partir das 15 horas e 30 minutos, geralmente do 6º dia, já cessam todas as atividades e já se preparam para adentrar no Shabat explicitamente, ok? Microcosmo do universo, os 3 domínios. Aqui nós vamos ver essa questão dos detalhes do templo, né, do tabernáculo no deserto, melhor dizendo, sobre os 3 domínios, as ligações, os sentidos, os significados, a nossa relação com esses 3 domínios, que os sábios nos dizem assim. Segundo Midrash e a Kabbalah, descreve o Mishkan como um microcosmo do ser humano, do universo físico e da criação como um todo. Então aqui nós temos já a descrição de 3 domínios. 3 domínios. O ser humano, o universo físico e a criação como um todo. Certo? Os utensílios do Mishkan, por exemplo, representam os vários órgãos e sentidos do homem. Então, os utensílios usados no Mishkan têm uma ligação direta com os vários órgãos e sentidos do homem, do ser humano. A Arca da Aliança, que continha as tábuas do testemunho, por exemplo, ela corresponde à mente e ao dom da fala. Então, a Arca da Aliança, que continha as tábuas do testemunho, ou seja, os 10 mandamentos, as 2 tábuas, elas representam a mente e o dom da fala. A menorá, que é o candelabro de 7 braços, que era aceso diariamente, representa exatamente o sentido da visão. O shurhan, que é a mesa que continha o pão sagrado, ela simboliza exatamente o
paladar, o sentido do paladar, né? O sentido do paladar, do gosto, né? O altar interno sobre o qual era queimado o incenso, o ketoret, correspondia ao sentido do olfato. Ao passo que o altar exterior, para o qual as oferendas de sacrifícios de animais e de alimentos eram levadas, representava exatamente o aparelho digestivo. Em um dos seus cadernos manuscritos, Reshimot, descobertos após o seu falecimento, o Rebbe Lubavitch Menachem Mendel resume comentários de Rabbeinu Bechaye, o Rabi Moshe Isserlis, o Ramá, e o Rabi Yeshayahu Horovitzi, que é conhecido como Shelah HaKodesh, e outros sábios acerca de como os domínios básicos do Mishkan são comparáveis às divisões na criação do universo, no tempo e na alma comunitária do próprio povo judeu. Maimônides diz assim, o Maimônides foi o maior filósofo judeu e um dos maiores legisladores da Torá. Então, segundo Maimônides, ele descreve o universo como consistindo de 3 estratos. Primeiro, a matéria não refinada. Segundo, a matéria refinada. E o terceiro, os seres puramente espirituais. A matéria não refinada se refere à Terra e todos os seus seres terrestres. A matéria refinada se refere às estrelas e os corpos celestes. E os seres puramente espirituais são as entidades que não possuem matéria, como os anjos. O tempo também pode ser dividido em 3 domínios. Então nós estamos vendo aí tudo sendo em 3. Então o tempo também pode ser dividido em 3 domínios. Ou seja, o tempo, os 6 dias de trabalho, o Shabat e o Yom Kippur. São as 3 divisões ou os 3 domínios do tempo. Ou seja, os 6 dias de trabalho, que corresponde à matéria não refinada, que nós vimos lá atrás, a matéria não refinada, que se refere à Terra e todos os seus seres terrestres. Então, o tempo, os 6 dias de trabalho, corresponde exatamente à matéria não refinada. O Shabat, o dia sagrado, ele corresponde exatamente à matéria refinada, que está ligado às estrelas e os corpos celestes, ou seja, o Shabat, o dia sagrado. E o terceiro Yom Kippur, que é o Shabat dos Shabbatot, e também chamado de o Grande Shabat, né? Então, a data que é a mais sagrada, né, do calendário judaico é Yom Kippur, um dia no qual os judeus que se abstêm dos prazeres físicos e se dedicam integralmente ao serviço de Deus. Então, desta forma, como assim se comporta o mundo judaico, né, os judeus praticantes, certo? Então, eles são comparados nesse dia, eles são comparados aos anjos, que significa que eles estão ligados diretamente às entidades sem matéria que nós vimos lá atrás, que são comparados aos anjos, certo? Então, entre as almas do povo judeu, agora vamos ver aí, entre as almas do povo judeu, também nós encontramos 3 domínios primários, certo? Os 3 domínios primários, o primeiro é o Israelim, ou seja, são exatamente os próprios israelitas das 11 tribos de Israel, que essas 11 tribos de Israel, que é o primeiro domínio primário, que corresponde aos assuntos, né, da vida material, que são
Os líderes, os empresários, mercadores, fazendeiros, soldados, que está lá naquela primeira ligação do universo, o mundo não refinado, que se referem exatamente à Terra e todos os seus seres terrestres, certo? O segundo domínio primário sobre a questão das almas do povo judeu se refere exatamente à tribo de Levi, que é constituída pelos Kohanim e Leviim, que são os sacerdotes, os levitas, certo? Que eles estão ligados ao serviço do Mishkan. E mais tarde, né, no Templo Sagrado de Jerusalém, envolvia o refinamento e a elevação do mundo material. Ou seja, elevação ligado ao segundo tópico que nós vimos lá atrás, né? Que segundo Maimônides, que nós estamos falando sobre o que ele diz, né? Sobre o universo, nos seus 3 estratos, que o segundo é a matéria refinada, que está ligado às estrelas e aos corpos celestes. E aqui, a tribo de Levi, que é o segundo, que se refere à alma dos judeus, ela é constituída pelos Kohanim, os sacerdotes e os próprios levitas, que estão a serviço do Mishkan. Então é um serviço refinado, elevado, ou seja, eles são elevados à semelhança das estrelas e corpos celestes. E a terceira, né, o terceiro domínio primário das almas dos judeus, ela se refere exatamente ao Kohen Gadol, o sumo sacerdote, cujo propósito era personificar as maiores alturas espirituais que o ser humano pode alcançar. Por isso está ligado lá na terceira, né? No terceiro extrato sobre o universo, que fala sobre os seres puramente espirituais. Dessa forma, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele é comparado aos anjos, a sua elevação. E é através do Kohen Gadol que as maiores alturas espirituais que o ser humano pode alcançar. Então, o Mishkan, né, a morada de Deus na terra, ali no deserto, esses 3 domínios eram representados exatamente pelo quê? Pelo pátio, o lugar santo, que é a câmara externa, e o Santo dos Santos, a câmara interna e mais santificada de todas, novamente 3. O pátio do tabernáculo, né, que é o primeiro dos 3 domínios, né, da morada de Deus na terra no Mishkan. Então, no pátio do tabernáculo eram realizados os elementos mais terrenos e materiais do serviço divino. Era nesse domínio que os Kohanim lavavam suas mãos e seus pés para se purificarem de seu contato com o mundo material antes de iniciar o seu serviço. Era no pátio que os sacrifícios de animais, o korbanot, eram realizados. Era também lá que a gordura dos sacrifícios, simbolizando o excesso de materialidade na vida do ser humano, era queimado sobre o altar exterior, e onde as cinzas da menorá e do altar interior, que simbolizavam o desperdício, eram depositados. O segundo domínio do Mishkan é exatamente o lugar santo, a câmara externa, também conhecida ali como o lugar Kadosh. Somente os Kohanim tinham permissão de lá entrar. O lugar santo abrigava os elementos mais refinados do serviço do templo. A menorá, o altar interior no qual o incenso diário era queimado, e o shulchan, a mesa que continha um pão sagrado, comido pelos Kohanim no Shabat. São estas coisas que eram presentes nesse segundo domínio do Mishkan, o lugar sagrado, o lugar santo. Agora, o terceiro domínio, sem sombra de dúvidas, é o mais sagrado de todos, que é o Kadosh Kadoshim,
o Santo dos Santos, que abrigava o quê? A Arca da Aliança, a Arca Sagrada, na qual continha, né, no seu interior o testamento, né? Então, segundo o Talmud, nos ensina que a entrada no Santo dos Santos era proibido a todos, mesmo os anjos e as demais criaturas celestiais. Tudo e todos eram proibidos de adentrar no lugar mais sagrado do Mishkan, posteriormente, o Beit HaMikdash em Jerusalém. O lugar é Kadosh Kadoshim. Ali estava a arca. A única exceção para entrar ali era exatamente o Kohen Gadol. Então, nós vemos aí que, sem sombra de dúvidas, quando nós estamos falando sobre o Mishkan, a morada de Deus na terra, que tem os 3 domínios, né, que representam os 3 domínios, o pátio, o lugar santo, a câmara externa, e o Santo dos Santos, a câmara interna, que é a mais santificada de todos. Então nós fazendo, né, vamos fazer aí só uma recapitulação naquilo que diz sobre os 3 domínios, né, o microcosmo do universo. Então, segundo o Midrash e a Kabbalah, nós temos a primeira questão sobre o microcosmo do Mishkan, que chama a atenção, que está ligado diretamente ao ser humano, ao universo físico e à criação como um todo, certo? O ser humano é a primeira não refinada, o universo físico é aquele refinado, e a terceira, a criação como um todo, é a parte mais elevada, a obra-prima de Deus. Os utensílios, né, como vimos aí, eles têm uma ligação direta com os nossos órgãos e os sentimentos, os sentidos, né, do ser humano. A Arca da Aliança está diretamente ligada à mente e ao dom da fala. A Menorá está ligado diretamente ao sentido da visão. E o Shulchan, né, a mesa do pão sagrado, que simboliza o paladar, e o altar interior, sobre o qual era queimado o incenso, o Ketoret, correspondia ao sentido do olfato. O altar exterior, onde os animais eram sacrificados e também havia alimentos que eram levados ali, que representa exatamente o nosso aparelho digestivo. Ou seja, nós estamos vendo que o microcosmo do universo, como diz os sábios através do Midrash e da Kabbalah, tudo que Deus fez está ligado diretamente ao ser humano. Por isso que a Torá fala que o ser humano, ele é a obra-prima de Deus, certo? É a mais elevada de todas. Aí depois, quando nós vamos então para aquilo que Maimônides traz para nós, no sentido de termos mais profundidade no conhecimento do tabernáculo, então nós vemos aí Maimônides trazendo para nós a respeito do universo, que consiste de 3 estratos, né? Matéria não refinada, que se refere à Terra e todos os seres terrestres, a matéria refinada, que está ligada às estrelas, os corpos celestes, e o terceiro, os seres puramente espirituais, as entidades que não possuem matéria, os anjos. O tempo, nós vimos o universo nessa ligação tripla. Vemos agora o tempo também numa divisão de 3 domínios, né? E o tempo nos diz o primeiro, 6 dias de trabalho, que está ligado diretamente à matéria não refinada, que corresponde à Terra e os seus ocupantes, os seres terrestres, certo? A segunda é o Shabat, o dia mais sagrado, que corresponde à matéria refinada, né? Então, portanto, está ligado às estrelas e corpos celestes, que significa que o Shabat ele é elevado, né? E o terceiro, né, aqui sobre o tempo, nos fala sobre exatamente o dia do perdão, Yom Kippur, o Shabat do Shabatot, o grande Shabat, né, que é o dia mais sagrado, onde
os judeus literalmente se abstêm de todos os prazeres físicos e se dedicam integralmente ao serviço de Deus, e dessa forma são comparados aos anjos. E na questão dos 3 estratos, estão ligados diretamente os seres puramente espirituais, certo? E aí nós chegamos então à alma, né, ou às almas do povo judeu, onde nós temos os israelitas, a tribo de Levi e o Kohen Gadol, né? Os israelitas correspondem a 11 das 12 tribos, e dessa forma aí, as 11 tribos estão ligadas diretamente ao extrato da matéria não refinada. Por isso, são os líderes, empresários, mercadores, fazendeiros, soldados e coisas que se referem ao cotidiano do ser humano. O segundo domínio primário está ligado à tribo de Levi, que é os próprios levitas e os Kohanim, os sacerdotes. Então eles estão ligados à matéria refinada, né? E essa matéria refinada significa elevada. Então a tribo de Levi, composta de levitas e Kohanim, são mais elevados. E o terceiro domínio primário, né, com referência às almas do povo judeu, estão ligados diretamente ao Kohen Gadol, o sumo sacerdote, cujo propósito era exatamente personificar as maiores elevações espirituais, né, para que realmente mostrando que o ser humano é capaz de chegar às mais elevadas alturas espirituais. Então, dessa forma, nós temos aí, né, a morada de Deus na terra, através do Mishkan, o tabernáculo no deserto, que estão ligados a 3 questões básicas: o pátio, o lugar santo, e a câmara externa, né? Então, o pátio do tabernáculo, que nós vimos aí, estão ligados às coisas terrenas e materiais no serviço de Deus, certo? E ali no tabernáculo, no pátio do tabernáculo, está ligada a matéria não refinada, a terra e os seus ocupantes. Nesse domínio, os sacerdotes lavavam suas mãos e seus pés antes de entrarem no lugar Kadosh, que é o lugar santo, certo? Na segunda parte, ou na segunda divisória do Mishkan. Então, era no pátio que os sacrifícios de animais, os korbanot, então eram realizados, e também onde as gorduras dos sacrifícios eram queimadas, simbolizando o excesso material. Gordura significa o próprio nome, né? Gordura. Estar em excesso no seu peso nas questões materiais. Ou seja, a pessoa que se preocupa muito com o materialismo e acaba esquecendo o espiritual. Então ali era queimado sobre o altar exterior, e as cinzas, né, da menorá e do altar interior eram depositados. E as cinzas significam exatamente o que? Desperdícios. E o segundo domínio, né, preliminar, ou como diz aqui o texto, né, o segundo domínio da morada de Deus, o Mishkan, que é o lugar santo, a câmara externa. Somente os Kohanim tinham permissão de lá entrar. Então, no pátio, todos tinham acesso. Quando saía do pátio e entrava na segunda divisória do Mishkan, que era o lugar santo, portanto, era o lugar Kadosh, só os Kohanim, os sacerdotes, que poderiam adentrar ali. Por isso, no pátio exterior, os Kohanim, antes de entrarem no lugar santo, lavavam suas mãos, ablução, e lavavam seus pés antes de entrar no lugar santo. E o lugar santo abrigava ali os elementos mais refinados do templo, onde estava a menorá, o altar interior, no qual o incenso diário era queimado, e o shulhan,
a mesa que continha o pão sagrado, que era comido pelos sacerdotes no Shabat. E o terceiro domínio, e o mais sagrado de todos, é exatamente o Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos, é onde abrigava a Arca da Aliança. E segundo o Talmud, ensinava que a entrada do Santo dos Santos era proibido a todos. Ninguém poderia entrar no Santo dos Santos. Somente o Kohen Gadol, uma vez por ano, pois ele representava, né, a elevação mais alta, né, que o ser humano pode alcançar. Então, o Santo dos Santos representava a total transcendência de materialidade no serviço do homem a Deus. Ou seja, quando diz o Shema, né, de servir a Deus com toda a nossa alma, toda a nossa força, né, todo o nosso poder. Então aqui o poder de tudo aquilo que é material ao serviço completo de Deus. Segundo os nossos sábios, eles nos falam sobre a arca e o altar, dizendo o seguinte: é evidente que o Santo dos Santos é o lugar mais sagrado, e que esse era o mais sagrado do que o próprio pátio, mas qual o domínio do Mishkan representava sua principal função? Então aqui os sábios fazem uma pergunta para que nós possamos pensar, obviamente, né? Qual dos domínios do Mishkan representava a sua principal função? Temos o pátio para todos, o lugar santo para os Kohanim somente, e o Santo dos Santos, que somente o Kohen Gadol podia adentrar uma vez por ano, né? Então, segundo Narmanides, um dos maiores comentaristas da Torá e do Talmud, ele diz que a essência do Mishkan, a morada divina na terra, era seu núcleo espiritual era o Santo dos Santos, onde repousava a Arca da Aliança. Como escreveu Narmanides, a principal finalidade do santuário é servir como lugar de repouso para a presença divina. Isso ocorre na Arca da Aliança, pois Deus disse a Moshe: comungarei contigo lá, falando contigo por cima do caparote, que é a cobertura dourada da Arca da Aliança, ou o tampo da Arca da Aliança, onde estavam os dois querubim. Por essa razão, a Torá inicia sua descrição do Mishkan com a Arca da Aliança e o caporete, ou seja, o tampo da aliança, da arca, né? Que nós vimos lá no capítulo 25, a partir do capítulo 25 até aqui. Segundo Maimônides, agora vem uma visão de Maimônides, certo? Maimônides diz que o ponto focal do Mishkan era o altar exterior. Então, Narmanides fala que é o Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos. Maimônides vem e diz que o ponto focal, o ponto principal, era o altar exterior, onde as oferendas de farinha e de vinho e os sacrifícios de animais eram ofertados diariamente. Maimônides define o santuário como uma casa para Deus destinada à oferenda de sacrifícios. Por isso que Maimônides fala que o altar exterior era o lugar mais principal aí, né? Contrariamente a Narmanides, Maimônides defende que o eixo do tabernáculo, em torno do qual tudo revolvia, era o pátio e não o Santo dos Santos. A discussão entre o ponto central do Mishkan não é meramente filosófica e acadêmica. Tem profundas ramificações que podem afetar nossa compreensão com referência do próprio propósito da criação e dos mandamentos da Torá. Levanta a questão de como definir o conceito de um local e estrutura físicas, que serve de morada para Deus no mundo físico. Para um lado, a morada de Deus na terra pode ser um domínio no qual e através do qual Deus optou por se revelar ao homem. Aí nós vemos Narmanides. Por outro lado, podemos também ser um lugar no qual e através do qual
o homem sirva a Deus. Aí nós temos a visão de Maimônides. O Mishkan serviu a ambos os propósitos. Não é porque Nachmanides diz que o Santo dos Santos é o mais importante, não é porque Maimônides diz que o pátio, o altar exterior, é o mais importante. Nachmanides, ele nos fala sobre uma visão de que o Santo dos Santos é a morada de Deus, onde Deus se comunica com o ser humano. E Maimônides nos fala que o pátio externo é o mais importante porque é a comunicação do homem com Deus, né? Então o Mishkan, ele serviu a ambos os propósitos. Foi o lugar de onde Deus se comunicou com Moshe. Era, pois, um domínio de onde Deus chegava aos seres humanos, onde o homem finito podia testemunhar e vivenciar a presença divina. Mas o Mishkan foi também um local físico, onde o homem oferecia suas posses físicas e seu serviço a Deus, altar externo, né? O pátio. Qual dessas duas funções é a principal? Qual das duas serve e facilita a outra? Seria a morada de Deus na terra um meio para o Altíssimo se achegar ao homem, ou seria um portal de onde o homem poderia aproximar-se de Deus? Nachmanides, Maimônides. Nachmanides, o santo dos santos, o lugar mais íntimo do Mishkan. Maimônides, o pátio, o altar exterior, a parte externa do Santo dos Santos. Então, qual é a mais importante? O Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele expressa as diferenças de Nachmanides e Maimônides, que de fato refletem as duas vertentes da Torá, que esses dois grandes sábios representam. Para Nachmanides, comentários do nosso Menachem Mendel, o nosso Rebbe, o tzadik da nossa geração, para Nachmanides, místico e cabalista, o ponto focal do Mishkan está em seu núcleo espiritual, o Santo dos Santos, onde apenas a mais transcendente das almas, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, podia entrar e apenas no dia mais sagrado do ano, uma vez por ano em Yom Kippur, o dia do perdão. E o Santo dos Santos, ele era separado, né, por uma cortina, e ali abrigava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, por sua vez, abrigava as tábuas do testemunho, nas quais estavam escritos, né, os Aseret Hadbrot, ou seja, os 10 mandamentos. O caporete, a cobertura da arca, era uma representação das formas sublimes da carruagem celestial. E a voz divina, que se propagava no meio dos querubins, as figuras angelicais que estavam no topo da arca, expressavam a essência de uma morada divina, um portal para o mundo material, através do qual brilha um raio da luz infinita de Deus. Se Nachmanides estiver correto, se o Santo dos Santos é o eixo central do Mishkan, tudo mais serve apenas para preparar o terreno para essa revelação, para elevar o homem e o mundo a um estado de receptividade a essa luz infinita. Para Maimônides, o mestre da Halachá, possivelmente o maior de todos os legisladores judeus, segundo o nosso Rebbe, a essência do Midrash, comentando Maimônides, a essência do Mishkan residia no altar, onde eram oferecidos os sacrifícios, que representavam o empenho humano de oferecer dia a dia elementos materiais de sua vida a Deus. Todo o restante, a luz da menorá, a fragrância do ketoret, o incenso, e o pão sagrado do shulchan, a mesa sagrada, e mesmo as revelações divinas que emanavam do Santo dos Santos,
são secundários, são o meio e não o fim, e se prestam a permitir e ajudar no serviço do homem a seu Criador. Resumindo, diz o nosso Rebbe, Nachmanides defende a função da morada de Deus na terra, é servir como um portal onde o Altíssimo faça brilhar sua luz sobre nós, os seres humanos, do Kadosh Kadoshim. Segundo Maimônides, no entanto, essa função é permitir que o homem finito cumpra a vontade divina, desta forma, ligando-se a ele. Ou seja, Nachmanides, o santo dos santos, o lugar mais elevado. Maimônides, ele fala sobre o altar externo, né? O pátio, onde o homem ele vem prestar um serviço a Deus e, dessa forma, nós podemos contemplar o Santo dos Santos vindo e o homem se elevando para que haja comunhão. Ou seja, tanto Nachmanides como Maimônides estão corretos. É o sagrado que se manifestou no Monte Sinai, neste mundo inferior, e é o homem saindo do seu nível mais baixo e se elevando ao nível onde pode ter comunhão com Deus. E dessa forma o homem, então, através do pátio, o altar externo, é onde ele traz diariamente os seus sacrifícios ao Todo-Poderoso, trazendo para os nossos dias e para a nossa realidade como que nós temos essa comunhão, como que nós chegamos a esse nível. São exatamente os nossos sacrifícios diários que nós prestamos ao Eterno através do altar do pátio, o altar externo, o nosso sacrifício diário, que é o quê? As nossas preces diárias. Então, ao fazermos as nossas preces diárias, principalmente na parte da manhã e à noite, né, entre as preces diárias nós temos aí exatamente o Shema, que fazemos de manhã e à noite junto com as preces, nós estamos num sacrifício diário para com Hashem. Quando nós estamos aí nos envolvendo com o estudo da Torá, né, nós estamos aí oferecendo o nosso sacrifício a Deus. Ou seja, de todas as formas, tudo o que estiver ligado em nós, nós precisamos colocar a serviço de Deus. Por isso que o Shema diz, né? É sobre toda a nossa alma, todo o nosso corpo e todo o nosso poder. Que é o quê? A nossa alma é a alma divina, colocá-la ao serviço do Eterno. A alma divina, ela subjugando a alma animal, porque a alma animal não quer que você faça a prece diária. Então, à medida que você faz a prece diária, a sua alma divina, ela está dominando a alma animal e, portanto, toda a sua alma está voltada para o serviço de Hashem. Todo o nosso corpo ele quer o quê? Sombra e água fresca. Ele quer mais preguiça. Mas à medida que você se esforça para poder prestar um serviço a Deus, você está se elevando. E todo o nosso poder significa tudo aquilo que pertence a nós, financeiramente e materialmente falando. Nós precisamos focar no serviço de Deus, certo? Por isso que a Tzedakah, né, como diz os nossos sábios, a partir do momento que você realmente recebe os seus proventos e faz com que você possa cobrir com segurança a sua casa, a sua família, né? O que sobeja disto, você pode muito bem fazer a sua tzedakah, seu dízimo, sua oferta e trazer para o serviço de Deus. Então, dessa forma, nós estamos aí, né, finalizando a nossa reflexão do dia de hoje sobre essas questões que envolvem o Mishkan, né?
A pergunta que nós deixamos aqui: onde Deus mora atualmente? Não tem mais o Mishkan e nem tem mais o Beit HaMikdash. Então a pergunta é: onde Deus mora atualmente? Amanhã vamos saber a resposta, ok? Que você tenha uma ótima tarde e que possa refletir mais e mais sobre esses detalhes, sobre o Mishkan, o tabernáculo no deserto, e as suas mensagens para nós no nosso dia a dia. Portanto, eleva-se, preste um serviço que realmente seja cada vez mais agradável ao Todo-Poderoso. Que seja você um bom perfume, um bom cheirinho agradável ao Todo-Poderoso. Até amanhã às 14 horas em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom.